Graça e paz. Essa é uma palavra especialmente de Deus para o coração do nosso pastor. Se acomode e curta essa ministração. E o tema da mensagem de hoje é More Like Jesus, você já sabe. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 23. Tem alguém feliz aqui essa noite? Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Diga bem forte comigo: Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que diga bem forte, Pai, procura para seus adoradores. Vou ler mais uma vez. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Alguém ama a palavra de Deus aqui? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus. E hoje o nosso tema da pregação, nós queremos falar muitas coisas nesses dias. E quando foram abençoados na quarta-feira passada sobre a palavra, amém? Nós falamos sobre liderança. E eu quero que você não perca nenhuma das mensagens, porque você vai sair dessa série mais apaixonado por Jesus, amém? E hoje nós queremos falar como sentir o amor de Deus, o amor paterno do Senhor por nós. Então nós vamos falar sobre uma paternidade de Deus. Porque, irmão, não sei se você sabe disso, mas para você parecer com Jesus, você precisa encontrar a identidade do seu Pai. Quanto mais você conhecer sobre Deus, mais parecido com Ele você vai estar. Amém? E eu quero que você entenda algo poderoso, porque a Bíblia diz assim que quando Jesus vem para a terra, tudo que Ele faz aqui na terra é algo sobre mostrar o Pai. Em todos os sentidos que a gente vê na palavra de Deus, Jesus caminha por aqui e Ele fala coisas, por exemplo: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. A todo momento, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus, Ele está falando sempre sobre Pai, sobre o nosso Deus, que é um Deus que é Pai. Fala bem forte comigo assim: Deus é o meu Pai. Fala: eu tenho um Pai que é Deus. Eu tenho um Deus que é Pai. Tem gente que nem abre a boca para falar. Vamos mais uma vez? Diga assim: Deus é o meu Pai. Eu tenho um Pai que é Deus. Eu tenho um Deus que é Pai. E Deus tem nos falado sobre isso, sobre a importância da paternidade em nossas vidas. Irmão, entenda isso. A sua identidade está em Deus. Deus, Ele define a sua identidade. A sua identidade não está no seu passado. A sua identidade não está nos seus erros. A sua identidade não está nas coisas que você fez ou nas coisas que você tem feito. Não é o seu trabalho que define a sua identidade, mas quem define a sua identidade é o seu Pai. Deus, o nosso Pai. Alguém diga amém em nome de Jesus. Isso muda tudo. Quando você descobre isso, você para de correr atrás do vento. Você sabe quem você é. Eu encontrei minha identidade. Quem registrou a minha vida, quem me deu um nome, é o nosso Deus que é Pai, o nosso Abba Pai. Faz assim comigo, levanta sua mão e diga: Abba Pai. Ele é o nosso Pai. Amém? Falei muito? Amém. Amém. Você estava quase falando tudo que eu preparei. Ok, perdão. Eu já estava rindo de nervoso já aqui em cima. Mas esse assunto é um assunto que você, mais do que ninguém, sabe que é um assunto que é muito importante na minha vida, falar sobre paternidade. E alguns bons anos atrás, eu estava no meu primeiro ano de casada e nós pastoreávamos lá na sede em Anastácio, e esse pastor, que é o meu esposo, ele recebeu uma palavra e ele ministrou sobre paternidade. Foi em um domingo à noite, como aqui hoje. Só não estava frio, porque lá em Anastácio é complicado, fica frio. E ele ministrou pela primeira vez uma palavra que marcou toda a minha vida.
Sabe assim, diante de Deus, eu nunca mais me esqueci desse dia. Eu nunca mais me esqueci dessa pregação. Eu não pude anotar, porque eu só chorava. Da hora que ele começou a ministrar, eu estava com 23 ou 24 anos, e ele começou a ministrar, e eu me peguei chorando sem parar. Chorando assim como uma criança mesmo, de soluçar. E ele pregou paternidade em uma perspectiva assim que eu nunca havia visto antes. Nenhum outro pastor e nenhum outro livro. Eu nunca havia visto uma revelação sobre paternidade da forma que ele ministrou. Então, eu gostaria que você, pastor Eberson, falasse nessa noite para nós e para a igreja, porque talvez alguns aqui que já caminham há alguns anos conosco, já pôde ter tido essa oportunidade de ser ministrado por essa pregação de paternidade, e com certeza você foi curado e liberto nesse dia, assim como eu fui, mas talvez você não teve o contato com essa ministração, e eu gostaria que hoje você falasse para nós, quando e como Deus te entregou essa revelação de paternidade. Amém. Vamos lá. A gente estava em São Paulo, lembra? Foi um rolê todo no carro, quase que eu perdi a palavra, porque lembra que eu compartilhei com a galera e tal. Não pode falar isso aqui, né? Não, né? Pela sua cara não, ok. Mas eu lembro que a gente estava em São Paulo e Deus começou a falar comigo numa madrugada. Eu comecei a escrever e às vezes é assim que Deus faz. Ele me acorda nas madrugas e me dá palavra. No outro dia eu leio tudo e sou ministrado. Com certeza não é do Eberson, né? Vem de Deus. E o que Deus me falou foi exatamente sobre o que as pessoas pensam sobre Jesus. Já parou para pensar, irmão, que a nossa mentalidade, a gente acha que Jesus não teve pai? Já parou para pensar nisso? A cultura religiosa imprimiu um pensamento: Jesus não teve pai, Jesus só teve mãe. Então, a gente até no Brasil mesmo, isso é muito forte, a gente tem diversas religiões que realmente tiram de lado o pai de Jesus humano e colocam no centro a mãe de Jesus. Mas se você olhar a palavra de Deus, você percebe algo muito poderoso. Jesus não era órfão. Amém? Uau. Você está vendo a cara das pessoas? Posso continuar, se você perceber? Pode continuar. Ok. Mas eu quero falar isso porque isso vai libertar a sua vida. Jesus não teve pai, é verdade, ele foi criado só pela mãe. E eu vou te falar hoje que não. Não foi isso que aconteceu. E para mim, o cara mais extraordinário da Bíblia foi José, o pai de Jesus. Então pense comigo, irmão. Deus olhou para a terra em todos os tempos, escolheu um homem que teria o privilégio de Jesus olhar para ele e dividir esse nome de pai. Uau. Então presta atenção. Como que é? Uau. Ok. Daqui de cima é mais legal. Então olha como isso é doido, irmão. Porque, só para que você entenda, lá em Mateus, em Lucas vai dizer mais detalhado sobre o nascimento de Jesus, mas fala que quando Jesus veio nascer, um anjo apareceu para Maria, que era uma jovem, e ela era uma jovem virgem, e falou para ela que ela teria um filho, que ela engravidaria e teria um filho, e ele seria um menino que se chamaria Jesus. Está comigo? Diga amém. Depois disso, o anjo aparece para quem? Você sabe a história? Fala comigo, para José. A Bíblia diz que em sonho o anjo aparece para José e fala para José: a sua mulher está gerando um menino e ele se chamará Jesus e será o Salvador. Depois desse contexto, o anjo só fala com José. Depois o anjo aparece para José e fala para ele: foge para o Egito. Depois ele aparece de novo para José e fala: volta, pode voltar agora. Então a gente percebe ali que a caminhada de Jesus, os primeiros dias, foram direcionados Deus com José. José guiando a sua família. José tinha a Maria como a sua mulher. Ele ia casar com ela ainda, ela era noiva dele. Então quando ele traz ela para ser noiva, tem algum noivo aqui na sua igreja?
Levanta sua mão, você que é solteiro, fala assim, esse é meu ano, Senhor, eu recebo. Ah, não recebe por isso, você não fala. Vamos lá, tem que ter fé, meu irmão. Pastor, vem na igreja, não tem ninguém, mas você nem levanta a mão na hora do solteiro. E aí José está com esse rolê com a Maria e Jesus nasce. E aí tem uma coisa muito interessante, porque na cultura do judaísmo, José não foi o pai biológico de Jesus. Ele foi um pai adotivo de Jesus. Então, quando um pai adotava uma criança, ele tinha a obrigação, 100%, de educar, cuidar, discipular, ensinar a Torá e também passar a sua profissão para ele. E é por isso que Jesus se torna um carpinteiro, porque José era carpinteiro. Então, assim, na verdade, quem cuidou de Jesus, quem discipulou Jesus, quem ensinou Jesus, foi José, não foi Maria. Então, isso é só para que você entenda que todo pensamento que Jesus não teve pai e tudo mais, isso é errado. Jesus teve pai. José foi o pai terreno de Jesus, da mesma maneira que Maria foi a mãe terrena de Jesus. Claro, ambos escolhidos por Deus, ambos pessoas preciosas por Deus, ambos pessoas que são incríveis, que estarão no céu conosco. Nós vamos conhecer os pais da terra biológicos de Jesus. Nós não recriminamos Maria por causa disso. A religião faz isso, nós não fazemos isso. Nós reconhecemos que Maria teve um papel importantíssimo, gerar o Filho de Deus, mas entendemos que Maria não é a mãe de Deus. Maria é a mãe de Jesus. Deus não tem mãe nem pai. Deus é o único, sempre era, sempre é e sempre será o alfa e o ômega. Você está comigo? Diga amém. Então José teve essa missão. E isso muda tudo, porque qual é o problema? O maior problema de uma sociedade, o maior problema de uma nação não é miséria, não é violência, não é falta de grana, mas o maior problema de uma nação é ausência de paternidade. Então muita gente não sabe quem é, porque teve pai ausente. Então nós olhamos para Jesus e achamos que ele também teve um pai ausente, e não foi isso que aconteceu. E Deus, como pai, sempre estava ao lado de Jesus. Quando Jesus é batizado, sabe o que acontece? Uma voz do alto vem e fala bem forte assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Irmão, se você lê os evangelhos, você percebe Jesus a todo momento estabelecendo uma relação entre Jesus e o Pai, Deus Pai com o homem. Então ele fala para a gente: olha, assim que você tem que orar. Nós lemos João 4, a maneira como nós devemos adorar. A Bíblia diz: aqueles que são os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Toca o nome de alguém e fala assim: a sua adoração precisa ser no relacionamento de pai e filho. Aleluia. Amém? Alguém já está sendo ministrado aqui nessa noite? Aleluia. E foi exatamente essa palavra desse dia que restaurou a minha ligação com o meu terreno e com o meu Pai, que é Deus. Porque eu conheci Jesus, eu tinha 8 aninhos. Mas só aos 23, eu não me lembro se era 23 ou 24 que eu ouvi essa ministração. Mas foi só nessa idade que eu tive uma restauração, que eu fui curada a respeito dessa paternidade. Porque quem me conhece sabe que eu tive uma deficiência nesse quesito, sobre ter um pai. Eu tenho um pai, mas foi extremamente ausente em todos os sentidos. Ele foi ausente emocionalmente, ele foi ausente financeiramente. Então, eu tinha um pai ali, mas meus pais se divorciaram, eu era muito pequenininha. E eu via ele toda semana, mas eu apenas ouvia. Eu não tinha relacionamento nenhum com ele, eu apenas visitava ele. E eu achava que isso era bem resolvido na minha vida. Amém? Eu achava que isso era bem resolvido e eu Ela achava... se perde quando ela olha para mim, ela fica apaixonada. Ok. É verdade, mas não precisa assim se achar todo. O aniversário é seu, né? É verdade. E
E eu achava que a minha paternidade com Deus era bem resolvida também. Mas eu descobri que nesse dia não era. E então, depois dessa ministração, ele mesmo me deu uma dica, assim, me deu uma palavra preciosa, como se fosse uma tarefinha que eu viesse fazer para que se tornasse, assim, uma cura mesmo em relação a mim e ao meu pai terreno. E eu fiz isso e posteriormente eu tive uma religação com Deus assim extraordinária. Então eu tenho o costume de dizer que a partir dos 23 anos eu literalmente tenho um pai. Hoje eu tenho um pai. O meu pai, ele estava congregando conosco, nós casamos ele aqui na Igreja Vitória. Hoje nós temos aqui o Iago e a Isa, que são filhos da Márcia, que é a minha madrasta. E assim, a restauração foi completa. Eu vivo uma paternidade com o meu pai e com o meu pai Deus, que é assim, extraordinária. E eu gostaria que você falasse para nós, pastor, sobre a importância da paternidade em nossa vida. Amém. Basicamente é assim, irmão. Se você não resolver a sua paternidade, você nunca vai saber quem você é. Sabe por que a gente enfrenta problemas de pessoas que... Eu vou falar, preciso falar isso aqui, mas pessoas que não sabem, crianças que não sabem definir o sexo que elas têm. Elas não sabem se elas são meninas, se elas são homem. Por quê? Porque se você pegar e analisar, geralmente na família, é uma ausência de paternidade. É o pai que saiu e deixou, abandonou a família. Então o pai, ele tem uma função importantíssima na casa, que é de apontar o caráter de Deus. Então todo aquele que é nascido e criado numa família onde o pai ou a mãe não estão presentes, ele perde um pouco a identidade, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que fazer, se encontra perdido. Então se você ainda não entender que Deus é o seu pai, você não vai encontrar o seu propósito, porque o pai define o seu propósito. E talvez você está falando assim, pastor, mas você não conheceu meu pai, você não sabe qual é a minha mãe, eles são terríveis, é um problema. Eu sei, mas o problema é que você está trazendo isso para Deus inconscientemente. Você está olhando para Deus e achando que Deus, ele é igual ao seu pai. Então se seu pai terreno te abandonou, Deus também te abandonou. Se você não se sentiu amado pelo seu pai terreno, você acha que o seu pai do céu também não ama você. Então sabe, inconscientemente a gente acaba levando para Deus todos os nossos dilemas com os nossos pais terrenos. Então é muito importante, você precisa entender isso, irmão. A sua identidade, parecer com Jesus, está no ato de você reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Talvez você está aqui hoje, você ainda não entendeu quem você é. Você ainda não sabe quem você é e nem imaginava que tinha a ver com isso. Mas eu quero te falar que hoje Deus vai curar o seu coração. Pastor, eu estou com tantos anos, não sei qual é o meu propósito. Então é hora de você lembrar, voltar na sua infância e deixar Jesus curar o seu coração. Não existem pessoas perfeitas. Você está numa igreja de pessoas imperfeitas. Os seus pais também não foram perfeitos, mas Deus é um pai perfeito. Você pode dizer isso para alguém? Deus é perfeito. Então entender quem é o meu pai traz clareza para minha identidade. Entender quem é meu pai traz clareza para minha identidade. Se você não resolver isso com Deus, irmão, você vai continuar perdido na vida. Pega na bochecha do seu irmão e fala assim, para de andar perdido. Para de andar perdido. Começa uma faculdade e entra em outra. Começa um negócio e vai para outro. Parece que nada é o propósito. Por quê? Você nem sabe disso, mas algo foi tirado de você ainda na infância. Porque essa é a estratégia do diabo. Olhar para nós e tirar de nós a paternidade. Então a gente vem para a igreja, a gente acha que Deus é igualzinho aos nossos pais. Então se você cresceu numa família com mais irmãos, em que seus irmãos eram mais mimados que você vem para cá e você acha que Deus abençoa mais o irmão do que você. Sabe, você precisa entender, irmão, Deus, ele tem um amor que é um amor que ultrapassa todo sentimento humano. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama você, ele é o seu pai. Você não está sozinho. É ele quem te dá a identidade. É por isso que Jesus vem para a terra, para mostrar um novo jeito de olhar para Deus. Um olhar de pai. Então você quer parecer Jesus?
você precisa encontrar o seu Pai, porque a sua identidade está em Deus. Olha o que João capítulo 14, 8 vai dizer. Começaram a perguntar para Jesus assim: nós queremos conhecer o Pai, nós queremos conhecer a Deus. Aí Jesus fala o seguinte: olha, quem vê o Pai, quem me vê na verdade, vê o Pai. Quem olha para mim, já está vendo o Pai, porque Jesus carrega a identidade de Deus. Irmão, você não acha estranho Gênesis dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança? Nós temos uma identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, hoje nós resolvemos colocar um sofá nessa igreja, sentar aqui, para falar para você, parar de buscar o seu propósito fora de Jesus, e voltar para a sua origem, voltar para o lugar onde você foi gerado. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Isso vai curar algo no seu coração. Sem perceber, a gente acaba trazendo para Deus os nossos traumas. Seu pai foi alguém que foi muito duro com você. Então você olha para Deus e acha que Deus é esse Deus sentado num trono, jogando raio na sua cabeça. Sabe, é um tempo de cura para essa igreja. Hoje é um dia muito especial, irmão. É muito especial porque você está ouvindo o testemunho da pastora Raíssa. Deus curou a vida dela, porque ela entendeu que Deus é o Pai dela. Isso curou não só o pai, mas curou também ela, a família, a nossa vida. E se Deus fez isso com a gente, vai fazer com você. Pastor, eu fui abandonado por um pai terreno. Deus não te abandona, nem vai te abandonar. Pastor, meu pai terreno nunca apoiou meus sonhos. Deus tem grandes sonhos para você. Pastor, meu pai terreno nunca investiu na minha vida, nunca me deu a provisão que eu precisava para viver meu propósito. Pois é, Deus é o nosso provedor, o Jeová Jireh. Ele é o seu Pai. Parecer com Jesus, irmão, é saber quem é o nosso Pai. Você quer parecer Jesus? Quer estar cada vez mais parecido com Jesus? Então comece a olhar para Deus e para Ele, porque quanto mais olhar para Ele, mais a imagem dEle vai ser refletida sobre você. Então, em nome de Jesus, que as barreiras do nosso coração sejam derrubadas essa noite. Pastor, esse assunto eu não gosto nem de conversar, pastor. Por que você está tocando esse assunto, pastor? Porque Deus quer curar você. Você está comigo aqui essa noite? Hoje não é o dia dos pais, mas hoje é o dia da sua cura. O aniversário é dela, mas o presente é seu. Amém? É incrível o que Deus fez há 8 anos atrás na minha vida, e foi em um dia assim. O que seria um dia comum, em um domingo à noite, Deus mudou tudo. E eu quero dizer que hoje pode ser o dia onde Deus vai mudar tudo na sua vida também. O que Deus fez foi muito além da restauração da minha paternidade. Porque além dele ter restaurado a minha relação com o meu pai, a minha relação com ele, ele também restaurou o meu casamento. Porque depois desse dia, depois de entender o quão sério é você entender que Deus é o nosso Pai, eu entendi que eu vivia coisas no meu casamento que era resquício desse trauma, de ter uma paternidade mal resolvida na minha vida. Então eu me peguei sendo uma mulher que inconscientemente impunha sobre o Eberson ele ser um pai para mim. Então aquilo que eu não tinha do meu pai, eu me pegava inconscientemente, obrigando que ele fizesse para mim. Então houve inúmeras vezes que ele falava assim: Raíssa, eu não sou o seu pai. E eu achava um absurdo ele me falar isso, porque eu nunca olhei para ele pensando que ele era o meu pai. Está amarrado em nome de Jesus.
Mas inconscientemente eu trazia essas ações, eu trazia essa expectativa de que ele me presenteasse, que ele me amasse, que ele fosse alguém que substituísse a minha paternidade mal resolvida. Então depois desse dia, tudo mudou na minha vida, tudo. E uma das coisas que eu vivi, que são extraordinárias após esse dia, essa ministração e de fato essa metanoia na minha mente, foi que Deus restaurou a minha ligação com o meu pai, que hoje é o meu paizinho. Ele me ligou cedo, assim, gente, eu tenho, de verdade, diante de Deus, eu tenho uma ligação com o meu pai hoje, que é de melhores amigos. Ele me liga e fica, às vezes eu printo, quando eu desligo o celular, o tempo que ele fica conversando comigo. Às vezes dá uma ligação de 1 hora, dele falando assim, sabe assim, bobeira. Porque hoje o pai levantou, foi na academia e eu voltei e a Márcia estava fritando uma linguiça e não sei o que lá, e, sabe assim, conversando coisas assim de amigo que eu nunca tive antes, de conversar assim à toa com meu pai. E às vezes falar assim, ai pai, que legal, mas pai, eu vou ter que desligar porque as crianças estão aqui derrubando a casa. E além disso, ele me entregou um pai na lei, que é o apóstolo Samuel, que assim, eu não tenho nem o que falar dele. Ele me manda, desde quando eu entrei na família, ele me chama de filha. E ele me manda assim, toda semana ele me manda mensagem falando assim, filha, como é que você está? Você não mandou mais mensagem pro sogro? Sabe, eu tô bem. Filha, você está precisando de alguma coisa? Hoje eu acordei e ele já me ligou e falou assim, olha, eu estou mandando um presentinho pelo Pix aí para você. Então assim, um pai assim, extraordinário. Então eu vejo que esse assunto, essa vertente de Deus é algo assim, que não dá para a gente não curar a nossa paternidade. Não dá para a gente não resolver esse quesito da nossa vida, porque é algo que implica em todas as áreas. Eu era essa pessoa que o pastor falou nessa noite, alguém que não sabia quem era, então a minha baixa autoestima era quase nada, né? Eu não me sentia bem, eu não me sentia alguém valorizada, então eu me submetia a muita coisa, tanto em relacionamento quanto na área profissional. Conte mais sobre isso. Não, vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Tá, muito obrigada. Então, eu percebi que é algo que implica em toda a minha vida. O meu casamento mudou, a minha vida com Deus mudou, a minha vida profissional mudou, a minha vida em me olhar no espelho e me aceitar mais mudou. Tudo mudou, tudo mudou. E talvez hoje você diante desse momento onde nós estamos falando sobre paternidade, você vai falar assim, mas eu nem sei quem é meu pai, como é que eu vou resolver isso? O meu pai já faleceu, como é que eu vou resolver isso? Eu nem sei onde o meu pai está, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho o telefone dele, eu não tenho como me reconciliar com ele, porque esse foi um momento que eu vivi. Após essa ministração, eu cheguei no Emerson e falava assim, mas então o que eu faço para ter isso bem resolvido na minha vida? E aí ele falou assim, você vai sentar com seu pai e você vai falar para ele tudo o que você viveu na ausência dele, na ausência afetiva, na ausência financeira. E para mim isso de cara foi um absurdo. Eu falei assim, não, meu pai ele é super chucrão, eu não tenho nem intimidade com ele, como é que eu vou sentar com ele e falar assim, olha, na tua ausência eu vivi isso e aquilo? Mas Deus preparou um momento e houve esse momento. Então eu quero que hoje, pastor, você como um homem de Deus, um homem que é tão extraordinário, um profeta para esse tempo, uma boca profética, porque eu tenho certeza que você concorda comigo que todas as vezes que o pastor pega o microfone, ou que ele vá mentorear alguém, que ele vai pastorear alguém, ele tem uma sabedoria vindo de Deus que é extraordinária. Então eu gostaria que você trouxesse uma esperança para aqueles que não conseguem pensar como resolver essa paternidade. Então eu gostaria que você nos desse assim uma palavra de esperança mesmo, de como fazer isso,
como viver isso, como ser curado nisso a partir dessa ministração, desse tempo. Uau. Você está pronto? Olha, o seu irmão pergunta para ele se ele está pronto para ser curado. Duas coisas acontecem quando a gente tem algum problema com a nossa paternidade. E quando eu digo paternidade, eu incluo mãe junto também. Primeiro, ou você repete tudo que você viveu quando você for pai, ou você se torna desequilibrado. Então, se você foi uma pessoa que foi muito cobrada, quando você se torna pai ou mãe, você resolve não cobrar nada. Eu quero que você entenda algo, irmão. Deus é um Deus de estabelecer princípios para a sua vida. O que aconteceu lá atrás não define o que vai acontecer a partir de hoje. Aleluia. Começa em você. Você tem a possibilidade de mudar a história. Você está comigo? Diga amém. Então, quando eu entendi que essa revelação precisava ser mudada sobre a minha vida, eu ainda não era pai. Eu só era filho. É verdade. Então eu entendi, mas não foi tão profundo como hoje. Mas eu senti Jesus me curando e me preparando para ser um pai. Eu lembro de sonhar com meu primeiro filho. Meu primeiro filho vai tocar todas as músicas, todos os instrumentos. Vai ser demais. Vai tocar bateria, guitarra, teclado, vai ser tudo, vai ser top, vou ensinar tudo. E aí quando nós ficamos sabendo da nossa filha, a primeira coisa que a gente ficou sabendo no 5º mês era que ela viria sem uma mão esquerda. E eu como pai, minha primeira experiência de paternidade me assustou um pouco na hora. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. Logo eu que uso a mão esquerda para tanta coisa, para falar de Jesus e para fazer canções, para tocar músicas, que sempre sonhei em ensinar minha filha a tocar, meus filhos tocarem todos os instrumentos. Eu venho com esse propósito. Então eu comecei a enxergar a paternidade de um jeito totalmente diferente. Então eu quero que você entenda, irmão, que nós temos uma responsabilidade. Deus instituiu a família. Deus se chama de pai e nos deu o privilégio de também sermos pai. Então talvez você ainda não aprendeu a ser filho. Você não sabe ser filho porque você tem dilemas com os seus pais. Essa noite você vai sair daqui sabendo quem é você como filho e quem é você como pai. Eu não sou pai ainda, pastor, mas você vai ser um dia. E a próxima geração da sua família será uma bênção de Deus, porque a responsabilidade está nas suas mãos. Você vai fazer do jeito certo. Está comigo? Diga amém. Então, para que você entenda, Deus é um Deus de restaurações. Pastor, algumas coisas não têm dado certo na minha vida. Talvez essa é a sua questão. Relacionamentos que não dão certo, negócios que não fluem. E no fundo, tudo que você queria era que seu pai viesse, te abraçasse, te ajudasse. Mas você não teve isso. Mas essa noite você vai sentir o abraço do seu pai. Aleluia. Teu tiozinho está aí? Eu só escuto a voz de Deus quando vem um teclado de fundo, senão eu não consigo. Por que eu? Essa é a sua pergunta. Por que logo na minha casa eu enfrentei o divórcio? Porque logo eu tive que crescer vendo meu pai amando os melhores amigos dele, mas odiando a própria família. Estou aqui para te falar, não culpe mais o seu pai.
Porque Deus ele vai curar o seu coração essa noite. E você não vai ser mais alguém que vai culpar seu pai. Mas eu declaro que você vai ser um agente de cura da vida do seu pai. O primeiro batismo da Igreja Vitória é em Campo Grande. Sabe quem foi comigo comprar a caixa d'água? Pai da Raíssa. Sabe quem que é meu parceiro nessa igreja? Você nem sabia. Pai da Raíssa. Então entenda, irmão, o que aconteceu lá atrás. Abandono, ausência, falta de amor, tudo que você viveu lá atrás. Se você entender que Deus é o seu Pai, Ele vai curar você e vai restaurar a sua casa inteira. E aí quando a minha filha nasceu, no primeiro dia que eu fui para o hospital, ela veio com um cotoquinho. E eu entendi Deus de um jeito diferente. Eu entendi a paternidade de um jeito totalmente diferente. Nesse dia eu entendi que nós filhos somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. E o fato da gente não ser perfeito não altera nada o valor e o tamanho do amor dele por nós. Então eu amei uma menininha sem uma mão esquerda, e amo com toda a minha vida e minha paixão, porque eu entendi que o nosso Deus, que é o Pai, ama você, ama sua mãe ausente, o seu pai ausente, seu pai alcoólatra, sua mãe que teve cada filho de um marido. Sabe, a história dela não define o valor dela. O que define a nossa identidade é o nosso Pai, que é Deus. Então essa noite se prepara, porque Deus vai curar o seu coração, porque nós vamos parecer com Jesus. Você pode até parecer fisicamente com seu pai terreno, mas a sua identidade estará no seu Pai, que é Deus. Malu e Judá são a minha cara, os dois. Eles carregam a minha identidade. Quem está comigo aqui essa noite, diga amém. Eu nunca fiz isso aqui, mas vou fazer a primeira vez, já que é aniversário dela. Mas de que a Malu nasceu, Deus me deu muitas canções. Eu tive uma overdose musical. Prepare os lencinhos. Você já está chorando. Não, passando mal. Mas eu quero cantar uma música. Que Deus me deu, para que você entenda que talvez as coisas possam estar fora de controle na sua vida. Parece estar fora de controle, mas Deus não perdeu o controle. Quero que você escute isso como algo que Deus presenteou a você. Eu falei: Senhor, qual é o presente que a igreja vai dar para a pastora Raíssa? E Deus me disse assim: filho, qual é o presente que a Raíssa quer do Judá e da Malu? Aí eu falei assim: obediência, que eles organizem os brinquedos, que confiem nela. Pois é. Também sou o presente que eu vou dar para essa igreja. Filhos que amam Deus como um pai, como Ele é. Eu não sei que religião falou para você que Deus é um ser distante, uma energia que você sente. Deus não é isso, irmão. Deus é Pai. E porque é Pai, Ele quer você perto dEle.
Se você puder fechar os seus olhos agora e ser ministrado por essa canção. Eu sei que Deus sabe que eu preciso ter fé para ver, que eu preciso andar, mesmo que na minha frente só veja o mar. Tua palavra me leva mais perto, acalma o meu coração. Se o medo vier, ele é o amor que me faz descansar. Deus está no controle de tudo, com suas mãos segura o meu mundo. Se estou fraco, ele é minha força. O meu socorro não me deixa só, não me desampara, me ama de um jeito que não se compara. Haja o que houver, venha o que vier, eu vou confiar que Deus está no controle. E porque Deus é Pai, Ele sabe o que é melhor para você. E porque Deus é Pai, Ele sabe exatamente o que fazer para curar o seu coração, para te deixar mais parecido com Ele. Você não precisa parecer o seu trauma. Você não precisa mais parecer a sua dor. E eu tenho um Deus que é Pai. Eu tenho um Pai que é Deus. Eu estarei seguro. Seus olhos estão em mim. Eu tenho um Deus que é Pai. Eu tenho um Pai que é Deus. Eu estarei seguro. Seus olhos estão em mim. Deus está no controle de tudo. Com suas mãos segura o meu mundo. Se eu estou fraco, Ele é minha força. O meu socorro não me deixa só, não me desampara, me ama de um jeito que não se compara. Haja o que houver, venha o que vier, eu vou confiar que Deus está no controle, no controle. Queremos parecer contigo, Deus, nosso Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Seja curado no seu coração. Você que até hoje sentia falta de ter carinho de pai, abraço de pai. Você que até hoje tem dificuldade de olhar para o seu pai ou para sua mãe e dizer que você ama eles. Seja curado no seu coração.
Você que sente falta. Você não precisa mais ficar sozinho, porque Ele não nos deixa só. O nosso Pai. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus, nessa noite, eu declaro que o meu coração foi totalmente curado, restaurado, para parecer com o meu Pai. Meu Deus, eu reconheço, Jesus, que você abriu um caminho e me mostrou a face de um Deus que é amor, que é justiça, que é santo, que é o Rei dos Reis, que está no trono, mas que também é o meu Pai. Alguém recebe isso essa noite em nome de Jesus? Será que você pode dar um abraço a quem está do seu lado aí? Dá um abraço em 2 pessoas perto de você. Há uma cura de Deus aqui. Se seu pai está aqui agora, ou sua mãe, aproveita, abraça ele. Aperta ele aí. Ou se não está aqui, manda mensagem no WhatsApp aí para ele. Manda e não fala nada, só fala: ó, tô passando para dizer que eu te amo. Nós sermos mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Quem está comigo aqui, diga amém. Ainda sentado, feche os teus olhos. Há uma cura de Deus aqui nesse lugar. Deus te trouxe nessa noite para você sentir um amor como você nunca sentiu antes. Deus te trouxe nesse culto para você sentir tudo aquilo que o diabo mentiu para você, que você não era digno. Talvez é por isso que você não conseguia firmar em Deus. Parece que alguma coisa estava fora do lugar, você nunca soube o que era. Você até quer parecer Jesus. Você até quer viver Jesus, a palavra, mas tinha algo que te prendia, sei lá, era uma coisa que te levava para longe. Ainda bem que você veio hoje, porque Deus acaba de curar você agora. Nunca mais inconstância, nunca mais viver sem propósito, nunca mais falsa identidade. A partir de hoje eu profetizo sobre a sua vida: você andará na sua maior identidade, no seu propósito, você andará na plenitude do seu chamado, do seu ministério. Eu declaro sobre você: nada mais vai parar você, porque hoje o amor de Deus Pai alcança o seu coração. Então nós seremos verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você gostou dessa palavra? Se sim, compartilhe com quem você mais ama. E eu espero você aqui na Igreja Vitória no próximo culto, no domingo às 18 e na quarta-feira às 19h30. Vem pra Vitória!